Agora que a gente já sabe como que funciona essa parte dos vetores, então a gente já vai trabalhar com o método responsável pela gravação lá na nossa tabela do banco de dados. Então esse método eu vou deixar ele como comentário e já vou dar um Ctrl X nele e vou jogar na última linha da nossa classe. Esse método principal a gente não vai utilizar. Eu vou gerar uns imports aqui próximo da declaração do pacote. Esses são os imports que a gente vai estar utilizando. E já vou colar a inicialização da variável que faz a conexão com o banco de dados, ou seja, ele faz a execução dessa nossa classe de conexão. E mais abaixo eu vou colar o método responsável pela gravação. Então, o que a gente precisa saber para a gente estar realizando a gravação em uma determinada tabela do banco de dados? Eu preciso saber qual que é o nome da coluna dessas tabelas, eu preciso saber qual que é o valor que vai ser gravado nessa determinada coluna e eu preciso saber qual que é o nome dessa tabela. E esse daqui é a mensagem final que ele vai dar caso a nossa ação ali de gravação seja concluída. Ele pode dar uma mensagem tipo gravação realizada com sucesso, é, tipo processo concluído ou qualquer coisa do tipo. Então a gente, como eu expliquei, aqui a gente está utilizando como parâmetro esses vetores e mais essas strings aqui comum. Aqui eu estou fazendo a conexão, executando o método de conexão lá da nossa classe de conexão, ou seja, eu estou fazendo a conexão com o banco de dados. E essa daqui é a string que a gente vai estar utilizando para estar armazenando todos os dados que tiver dentro do nosso vetor coluna. Então é da mesma forma que a gente fez no vídeo anterior. Então aqui a gente utiliza o mesmo laço de repetição, a única coisa que muda aqui é o nome da variável, que aqui está como C e aqui eu coloquei como call. Então ele faz o mesmo processo. Então lembrando que aqui eu estou jogando todos os valores que tiverem dentro do nosso vetor coluna para essa variável coluna, que é essa variável que a gente declarou aqui. E mais abaixo, essa parte da vírgula, eu estou setando ele por um valor vazio novamente para a gente utilizar ela no próximo laço de repetição. Então nesse laço de repetição eu já vou estar pegando todos os valores que tiverem para serem gravados. Então na parte da coluna é a coluna do nosso banco de dados e aqui é o valor que vai ser gravado dentro dessa coluna. Então aqui eu unifico, inserindo a vírgula em todos esses itens nessa parte aqui do nosso laço de repetição. Então a vírgula não, o value vai ser todos os valores que tiver dentro desse vetor aqui, valor. E aqui é a parte que ele faz a inserção lá na nossa tabela do banco de dados. Então primeiramente ele vai fazer uma seleção da tabela. Então eu dou um select from tabela, que é a tabela que tiver aqui como parâmetro. Depois eu faço a execução da query, que eu insert into, no caso a tabela, pego todos os valores que tiver dentro da variável coluna. Então, por exemplo, ele pode ter nessa variável coluna ele pode ser igual a coluna 1, coluna 2, coluna 3, ou por exemplo, nome, RG, CPF, pode ser o valor dessa variável coluna. E aqui values. Então, values pode ter nome, nome, por exemplo, Giovanni, RG 817 e lá vai para massa e assim por diante. Então, essa é a nossa função ali que vai executar lá no SQL. Então, feito isso nessa linha de código, ele vai estar executando normal aqui a nosso SQL. E se der tudo certinho,
ele vai estar buscando a imagem que está dentro desse pacote de imagem e vai estar jogando dentro do JOptOpen. Então, joga essa mensagem, cria a mensagem e joga já a imagem que está dentro do JOptOpen. E se der erro, ele vai dar essa mensagem aqui de erro na gravação. Então, feito todo esse processo, concluído tudo aqui, então ele vai estar fazendo a desconexão com o banco de dados. Então, primeiro ele faz a conexão, concluído todo o processo, ele faz a desconexão. Então, ele vai estar desconectando. Então, eu vou finalizar esse vídeo por aqui com o método que faz a gravação. Aí no próximo a gente vai construir um vetor diferente, bem diferente desse que a gente fez aqui, para a gente estar fazendo a alteração desses dados lá na nossa tabela do banco de dados. Então, aqui a gente utilizou dois vetores e no próximo método a gente vai ter que fazer a soma dos vetores para que a gente consiga fazer a determinada alteração.